Começa agora, pela Rádio Toques de Aruanda, programa Umbanda, Consciência e Juventude, com o sacerdote umbandista Franz Meyer. Oferecimento Instituto Cultural e Social Plenitude. Estamos localizados na Rua Doutor Sérgio Meira, 41, Barra Funda, São Paulo. Maiores informações no e-mail umbandaconsciente@gmail.com. No ar, programa Umbanda, Consciência e Juventude, com o sacerdote umbandista Franz Meyer. Salve, salve galera, aqui quem fala é Franz e mais um Umbanda Consciência e Juventude. Estou com o Flávio Salazar. Tudo bem, Flávio? Tudo ótimo, salve, salve meus queridos irmãos de fé. Muito bom estar aí mais uma vez falando de Umbanda, falando de consciência, sempre de uma perspectiva jovem. E aliás, hoje o nosso programa vai ser bem consciente. Nós vamos abordar através da física quântica como que o ser humano se relaciona com a sua consciência, a sua autoconsciência, e vamos ter aí um programa bem dinâmico. Eu peço que vocês elevem o seu pensamento a Deus, aos sagrados orixás, pedindo a proteção e amparo para que a nossa hora transcorra em paz e que, caso tenha alguma consciência, espírito desequilibrado ou desequilibrador que possa atrapalhar esse nosso momento, que ele seja envolvido, curado, regenerado e encaminhado para o seu lugar de merecimento. Tudo bem, Flávio? Tudo ótimo, saudações de paz e amor cósmicos a meus queridos irmãos que nos acompanham. Muito obrigado pela permissão que vocês nos dão aí semanalmente de entrar nas suas casas, nos seus carros, nos seus locais de trabalho. E ufa, que semana, hein? Semana de movimentação astrológica muito intensa, manifestações, panelaços, o povo brasileiro aí querendo mostrar que não está satisfeito com o que está acontecendo, e eu acho que isso é um grande indicador que o ser humano ele não está satisfeito. Não só com a forma em que a política está organizada, mas a insatisfação que o indivíduo, que o ser humano sente hoje, eu acho que vai muito maior, abrange muito mais, abrange a estrutura social, abrange a forma de se relacionar com o outro, a forma de se trabalhar, e tudo isso está ligado à consciência. Quanto mais o ser humano se conscientiza, mais ele percebe que nós estamos aí indo na contramão das forças, na contramão das energias, na contramão das consciências que nos auxiliam, e é sobre isso que nós vamos falar hoje no nosso programa. E eu acho que todo tipo de relacionamento energético, relacionamento de pessoas, relacionar com o meio ambiente, com o seu país, enfim, se resume a uma palavra: conversa ou diálogo. As pessoas estão deixando de conversar, elas querem que você seja adivinho. Quantas vezes no seu relacionamento você teve que adivinhar o que o outro estava querendo, adivinhar o que o outro esperava de você, ou o outro teve que adivinhar aquilo que você esperava, né? Então, muitos dos contratos, muitos dos relacionamentos, eles acabam tendo um fim por conta de falta de diálogo. Então, relacionamento na sua essência é relacionar-se. Parece simples, parece uma coisa redundante, mas é o que as pessoas esquecem. Então, por que você que está aí me escutando, você que está aí na sua casa, que de repente brigou aí com pessoas da sua família, que não teve um bom dia de trabalho, que não teve
enfim, uma boa semana. Quantas vezes você fez valer a sua opinião? Quantas vezes você fez uma vontade sua ser vista pelo outro? E isso é uma questão de consciência. Isso, a física quântica fala muito disso, né, Flávio? Sem dúvida, irmão Franz. Consciência, tudo é consciência. O universo é pura consciência. Nós somos feitos de pura consciência. E conforme nós vamos nos despertando, percebendo que nós somos consciência, a mesma consciência. Como assim a mesma consciência? Você é uma centelha divina, uma parte individualizada de Deus. O que é Deus? É a consciência primordial. Então, você sendo uma parte dele, você também é consciência. É a partir do momento que você entende isso e que a outra centelha divina é uma individualização da mesma consciência, você percebe que você e o outro são a mesma coisa, tendo experiências diferentes, individualizadas, mas vieram da mesma consciência. Quando você entende isso, a forma que você se relaciona muda. E quando eu digo a forma com que você se relaciona, eu digo as expectativas, as cobranças, as imposições, porque você não vai impor nada para os outros que você não gostaria que fosse imposto, que fosse cobrado de você. E quando você entende que todos viemos da mesma consciência, portanto estamos emaranhados quanticamente, o que você fizer para o outro você está fazendo para você mesmo, aí a sua forma de se relacionar muda completamente, socialmente, profissionalmente e afetivamente. A forma com que você se comunica muda. Você não vai se comunicar com milindres, porque você vai entender que está falando para você mesmo. Você mentiria para você mesmo? Você faria alguma coisa nociva para você mesmo? Não, de maneira nenhuma. Então, vamos tentar trazer um pouco mais dessa consciência para os nossos relacionamentos e diálogo, gente. Diálogo, diálogo, diálogo. Sem diálogo, não tem como vocês entrarem em ressonância. E talvez o principal diálogo que é preciso ser feito é o diálogo com você mesmo. É o diálogo para que você não se negue. Muitas vezes as pessoas vêm aqui no terreiro, né, e vêm pedir coisas assim imediatas e que são gerados pela dor. Então veja, uma pessoa que está sem o emprego, está desempregado, essa é uma situação que foi gerada e não uma situação raiz, certo? Então muitas pessoas elas se negam. Por que essa pessoa está sem o emprego? Por que essa pessoa está sem um relacionamento? Porque dentro dela não existe um alinhar de expectativa, o que eu manifesto para fora com o que eu quero para dentro. Então, veja, vou dar um exemplo mais simples e prático. Muita gente sonha em ganhar ali na Mega Sena, né? E aí é perguntado para essa pessoa, pô, mas o que você quer? Se você ganhar na Mega Sena, o que eu quero? O que você vai querer, né? Ah, eu vou querer pagar as minhas contas. Aí o universo fala assim, poxa, mas você está pagando suas contas? Aí a pessoa responde, tô. Portanto, que expectativa você tem de ganhar na Mega Sena? Não é isso, Flávio? Faz sentido para você? Com certeza, com certeza. O universo ele é um grande campo eletromagnético. Ele é dessa forma. Por quê? Por que existem tantas leis cósmicas, tantas leis quânticas? Porque se não fosse assim, nosso querido Deus Pai e Mãe, ele ia ter que fazer todo o trabalho. Então ele criou todo um conjunto de leis para que ele possa, a partir do momento que ele individualiza a sua centelha divina,
Você não está sozinho, mas você está responsável pelos seus atos e tem que aprender a ser um co-criador. Porque se ele tivesse que fazer tudo para nós, onde é que nós evoluiríamos? Onde é que nós agregaríamos a nossa informação? Partindo desse princípio, nós sabemos que temos que afinar a nossa sintonia com o universo e entendermos como ele funciona para que nós possamos criar a nossa realidade cada vez mais e cada vez de forma mais consciente. Dentro do que já foi estudado hoje na física quântica e na metafísica, está claro que o que você pensa, você sente, você cria. Só pensar não funciona, você tem que pensar e sentir. Para vocês terem uma ideia, o nosso coração ele emite um campo eletromagnético 50.000 vezes mais forte que o campo eletromagnético do cérebro. Então o segredo está no nosso coração, no nosso sentimento. A chave manifestadora é o sentir, não o pensar. Por isso que muitas pessoas não conseguem criar a sua própria realidade ou criam de forma errada. E aí eu faço uma pergunta: o que você está sentindo? Se você está pensando em dinheiro, mas você está se sentindo endividado, o universo vai entender que você quer que seja manifestada essa característica na sua vida. Quando você pensa em ganhar na Mega Sena, mas você está sentindo que as suas contas já estão pagas e você não tem porquê, isso não vai chegar até você. O segredo está no sentir, é através do sentimento que você manifesta aquilo na sua realidade. Isso, meus queridos, a cada dia que passa está mais comprovado e nós podemos ver isso na sociedade. E o segredo está no que você está sentindo. Você se sente próspero? Você se sente merecedor? Ou você ainda acha que você é um pecador? Que você veio para esse mundo com aquela mancha, né? Aquela mancha na alma que algumas doutrinas aí diz que todo ser humano vem para cá com a alma manchada pelos pecados. Então, vamos entender que você é uma centelha divina, uma porção perfeita de Deus Pai e Mãe que se individualizou para ter uma experiência evolutiva por diversas faixas vibracionais. E agora nós estamos evoluindo, experienciando a faixa material, que diz respeito, que engloba coisas físicas, coisas materiais. Teve um grande pesquisador, e aí eu recomendo que vocês, quem tiver acesso à internet, possa buscar, Maslow é o nome dele. Ele criou uma pirâmide, chama Pirâmide de Maslow. Nessa pirâmide ele define 7 degraus evolutivos que a pessoa encarnada deve passar para que consiga atingir a plenitude espiritual. E os primeiros 2 degraus estão ligados a coisas materiais. O que eu quero dizer com isso é que se você não tiver um conforto material, e vejam bem, meus queridos, o conforto que eu quero dizer não está relacionado a bens, a luxo, está relacionado a você estar em paz na faixa vibracional que você está. Vou repetir, conforto não quer dizer luxo, quer dizer você está em paz na faixa vibracional que você está. Enquanto você não estiver em paz, você não consegue alcançar novos degraus. E aí convido você a fazer uma reflexão. Você acha que aquela pessoa que mora na favela não tem conforto? Aquela pessoa que mora na favela está em paz com a experiência que ela está passando? Posso te dizer que tem muito mais conforto do que uma pessoa que tem dinheiro, tem luxo e está sempre colocando a sua felicidade
à frente num local que ela não está. Tem gente que tem muito dinheiro, mas acredita que a plenitude financeira está sempre a um passo à frente de onde ela está. Essa pessoa, por mais dinheiro que esteja, não vai conseguir subir o degrau da pirâmide. Enquanto uma pessoa que mora numa periferia, ou que mora numa casa de madeira, de madeirite no morro, e está em paz com aquilo que ela tem, está confortável com aquilo que ela tem, automaticamente ela pula para o próximo degrau da pirâmide, que são os relacionamentos afetivos. E sucessivamente você vai evoluindo esse degrau e chegando à plenitude espiritual, consciencial. O que eu quero dizer com isso é que, meus queridos irmãos, nós que estamos aqui na matéria, nós temos algumas lacunas que elas precisam ser preenchidas para que a gente possa evoluir. E essa lacuna se preenche com entendimento, com estudo, com informação, com sentimento. Você falou bem, falou bonito aí da questão do sentimento, das 50 mil vezes mais poder de ação do que a mente. Realmente, né? Tudo aquilo que você sente, você é. Tudo aquilo que você sente, você experiencia e aprende consequentemente, né? E conhece consequentemente. É por isso que dentro da mediunidade de Umbanda, dentro dos trabalhos em torno do espiritual, as pessoas buscam cada vez mais sentir. O que eu estou sentindo? Qual é o guia que está do meu lado? Qual é a força que se aproximou? E a dica que dá em todos acredito que todos os trabalhos dão coloque em palavras, coloque em cenas, coloque em movimentos aquilo que você sente agora. Isso faz com que o seu canal de percepção do ambiente fique fino, ou seja, consiga captar exatamente aquilo que está acontecendo com você. E as quedas desses degraus que o Flávio comentou, dessa pirâmide, a subida ou a queda desses degraus significa que você em algum momento sentiu ou deixou de sentir. Então, isso é ter uma consciência espiritual, né? Então, o que eu sou espiritualmente, onde eu estou situado e o que eu estou sentindo no meu campo vibracional, né? Então, você vai no terreiro, você vai no templo, na tenda, e acho que talvez a primeira vontade assim do médium vou sentir o quê? O que eu espero sentir dentro do terreiro? O que eu espero ter dentro do terreiro? Né? E aí, aqueles que não conseguem responder essa pergunta para eles, vão para dentro do terreiro para superar o outro. Então ele vai para dentro do terreiro para eu vou ser melhor médium que o fulano, eu vou ter mais guias que o ciclano, eu vou ter uma casa maior que o fulano, mas sem saber qual é a faixa vibratória, se pautando no que o outro vivenciou e assim fechando seus campos de percepção. Quando você entra, e eu digo isso para tudo, eu dei o exemplo do espiritual, do campo do trabalho de Umbanda, o trabalho espiritual em geral, mas para tudo. O Flávio falou com outras palavras a questão financeira, a questão de relacionamento. Poxa, como que eu quero? Eu quero mudar o meu campo vibracional, o meu poder de realização com a questão do dinheiro, se eu não aprendo naquele campo que eu estou. Eu não quero ter o trabalho do aprendizado ali. Eu só simplesmente
É claro, eu não estou falando para você falar, olha, então eu vou parar de almejar algo melhor. É claro que você tem que almejar, mas tendo consciência de onde você está. A consciência gera evolução. E ponto final, não tem outra fórmula. Se você se conscientiza, vamos supor que hoje você queira aí um emprego novo, um emprego bom, um emprego dos seus sonhos. E aí você está no emprego que você já está um bom tempo aí, que já está ficando até um pouco estafado com relação a isso, com relação a esse emprego. É claro que se você está ali ainda, é porque algo você precisa se conscientizar. Nunca a mudança de faixa vibratória, a mudança de degrau, ela não está relacionada em pegar tudo que você aprendeu e jogar no lixo. Está relacionada a pegar tudo que você aprendeu e acrescentar. E quando você está com o poder de acrescentar, ou seja, você já se conscientizou daquela faixa, já se conscientizou daquele estado, já aceitou, harmonizou e aprendeu, ok? Você acrescenta, você abre campos. O exemplo que eu dou muito é o exemplo da escola. Você não vai para uma faculdade se você não passou para a primeira série. Não vai. É claro, aí você fala, mas e os superdotados? Os superdotados, eles têm esses históricos espirituais. Então, para eles, essa caminhada material com relação a estudos vai um pouco mais para frente, mas não porque eles são melhores, sim porque eles já aprenderam. Entende? Então, se você está ali querendo chegar, você está numa primeira série do ensino fundamental e chegar numa faculdade, você tem que ter consciência, aprender tudo na primeira série. Aí o seu campo expande, você tem consciência, aprende tudo na segunda. E assim sucessivamente até você chegar ao seu objetivo. E isso tem muito a ver de quais são as suas expectativas. Falando um pouco também na questão, usando o exemplo da escola, da faculdade, muita gente chega no terceiro colegial. Quem de nós não chegou no terceiro colegial? Eu não sei se eu faço administração, faço medicina ou faço física. Coisas muito, né? são muito parecidas, mas por quê? Porque não conseguiu se comunicar com o dentro, não conseguiu se comunicar com o sentir. Então ele chega a um ponto do caminho em que ele trava. Ele pode ser levado, ele pode ser motivado, porque energia, ela é vibrante, não é parada. Só que chega uma hora que você tem o seu campo de ação, você tem que agir e você tem que movimentar. Não é isso, Flávio? Exatamente. Energia é movimento. E o universo não gosta de energias estagnadas. Então nós temos a obrigação de estar sempre movimentando essas energias de forma positiva, sadia e construtiva. E a melhor forma que nós temos de movimentar essas energias é através do sentimento. Gente, o sentimento é a chave para a expansão consciencial e espiritual. O sentimento é a chave para você ser um co-criador de realidades. Então, vamos começar a observar como é que nós estamos se sentindo, qual que é a nossa postura sentimental e consequentemente energética. Quando você quer trocar de emprego, como é que você se comporta energeticamente? Você se comporta de uma forma positiva, visualizando o emprego novo, sentindo. E aí, gente, quando eu digo sentir, vou ensinar como é que se cria a realidade, através do sentimento. Você quer um emprego novo? Você tem que sentir o emprego novo. Como sentir? Sentir, fechar os olhos e visualizar
mas não só com a tela mental. Sentir você entrando no prédio novo e sente como é que é o cheiro desse prédio novo, sente os seus pés caminhando, você passando pela porta de entrada, sente o seu dedo apertando o botão do elevador, você entrando no elevador, sente o elevador balançando, você subindo até a sua sala, você entrando na sala que você quer. Como é que você se sente na sala que você quer? Tá frio? Tá calor? Tem ar-condicionado? Não tem? Qual que é o cheiro dessa sala? Você sentou na sua cadeira? O que você sente? Como é que é o assento? É de couro? É de pano? É de crochê? É através da percepção desses pequenos detalhes é que você manda as vibrações eletromagnéticas para o universo para que ele possa ir co-criando isso. Você pensou através do sentimento, isso está criado, já está criado, só que está criado num patamar vibracional superior, e isso tem que ir abaixando de vibração gradativamente até que se manifeste no plano tridimensional. Esse é um ponto. Outro ponto, você tem que sentir isso sem limitar o tempo que isso vai levar e por quais portas isso vai entrar na sua vida. Isso é muito importante, gente, porque o universo, ele não dá nada de graça. Qual que é o que ele cobra? Ele cobra a sua evolução, o seu aprendizado. Então, nesse processo, ele vai cobrar isso. Um exemplo, que pode parecer absurdo, mas ainda é algo que nós vivenciamos e muito na nossa sociedade. E aí, quando eu usar o termo racista, eu não estou falando só de negros e brancos, eu estou falando de homossexuais e nativos indígenas e todos os tipos de racismo. Se você quer co-criar um emprego novo na sua realidade e faz todos esses exercícios de cocriação, pensando e sentindo o seu pensamento, mas nos seus campos eletromagnéticos ainda tem algumas energias, algumas coisas vibrando, alguma antimatéria vibrando que vai impedir isso de ser cocriado na sua realidade. E vamos dizer que essa antimatéria foi atraída através de pensamentos racistas. Como é que o universo vai fazer essa catarse e permitir que o emprego novo seja manifestado na sua vida? Muito provavelmente a pessoa que vai te oferecer um emprego, a pessoa que vai te entrevistar, a pessoa que vai mediar o seu currículo até o RH, muito provavelmente vai estar dentro desse grupo em que você tem alguma ressalva energética ou que você seja racista para com esse determinado grupo. Então, se você é racista contra nativos brasileiros, indígenas, muito provavelmente o contato com o novo emprego será feito através de uma pessoa assim. Se você tem preconceito contra os afrodescendentes, muito provavelmente a pessoa que vai te entrevistar ou a pessoa que vai levar o seu currículo até o RH da empresa vai ser um afrodescendente. E é assim, dessa forma, por quê? Porque você não soube criar a sua realidade de maneira nenhuma. Você criou, mas no processo de criação o universo cobra. O que ele cobra? A sua evolução, o seu crescimento, a desconstrução de dogmas, a desconstrução de falsas crenças. Por isso que muitas vezes as pessoas não conseguem criar a realidade. Elas fazem o passo número 1, que é sentir, mas ela quer que isso chegue através daquela porta específica que ela quer, que ela não só vai chegar através desse caminho, e quase sempre, 99,9%, o universo mostra um outro caminho para você, uma outra porta que você, por motivos de julgamento, não, essa porta eu não quero que venha através dessa porta. E é justamente através dessa que o universo vai criar a sua realidade. Então, meus queridos, vamos estar aí sempre atentos a tudo. Por que atentos a tudo? Vou contar um outro segredinho aqui para vocês.
Deus, pai e mãe, o vácuo quântico, a consciência primordial que cria tudo e todos, vou contar um segredo aqui para você, gente. Ele é puro amor. Ele não consegue fazer outra coisa senão dar e perdoar. É só isso que ele consegue fazer. E é isso que ele tenta 24 horas por dia. Dar, 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 dar. Expandir, 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 expandir. Ele é assim. Ele não consegue ser diferente. Ele não consegue ser diferente. Ele é assim. Por isso que existe todo um sistema, toda uma hierarquia para que as leis do universo sejam cumpridas. Porque ele por si só é puro amor e puro perdão, e ele está tentando 24 horas por dia te dar um emprego novo. Ele está tentando 24 horas por dia te dar o grande amor da sua vida. Ele está tentando 24 horas por dia te colocar em prosperidade e em abundância absoluta. Você, repito, você, por achar que ele é julgador, vingativo, rabugento, é que deixa essas oportunidades passarem. E elas estão 24 horas aí na nossa frente, gente, porque ele não consegue ser diferente. E lembrando disso, eu lembrei de uma passagem, né, que eu vou contar para vocês um exemplo disso, que ele falou de portas, né, de caminhos, vários caminhos. E eu vou contar uma passagem para vocês que é o seguinte: tinha uma grande fiel e ela orava muito assim para Deus, para Jesus, e falava assim: Jesus, eu gostaria muito que um dia eu pudesse vê-lo, né, pudesse senti-lo, conversar com você na forma humana, né? E uma vez em sonho, ela acabou de fazer as suas orações, realmente era uma devota muito fiel, e Jesus falou assim: então tudo bem, amanhã às 8 horas da noite eu farei a visita à sua casa, para que a gente possa jantar juntos. E ela, né, se merquetou toda, arrumou a mesa, arrumou a casa. Quando chegou 8 horas em ponto, bate uma pessoa na porta. Essa pessoa era uma criança, pedindo: olha, eu preciso de um copo de leite, você pode me dar? Ela falou assim: agora não tenho, porque eu estou esperando uma pessoa muito importante. E fechou a porta. 8h05, bateu uma família: olha, a gente está precisando comer, a gente está precisando fazer uma refeição, porque eu tenho um filho que vai nascer. Olha, infelizmente agora não vou ter, mas volta daqui a pouco. E bateu a porta. E na terceira, um jovem trabalhador também com muita fome bateu na porta, e ela falou que estava esperando uma pessoa muito importante. Aí ela chegou à noite, a noite foi passando, ela pegou ao sono e acordou o dia seguinte tristonho, falou assim: poxa, Jesus, eu falei para você que para você vir e tal, você confirmou e você não vinha, você não veio. E ele falou assim: eu bati na sua porta 3 vezes e você não me deixou entrar. O que eu quero dizer com isso? Olha, realmente aquilo que você quer pode vir de várias formas. Então essa pessoa, ela iconizou, né, fez uma imagem de Jesus, a imagem mais conhecida a imagem da venda de Jesus, né, porque é o que a humanidade se identifica, e não aceitou as outras faces. E exatamente esse é o teste. Eu quero que Deus, eu quero que a prosperidade, eu quero que o amor, eu quero que o dinheiro, eu quero que a fé entre na minha casa, mas quando ela bate, se não for daquele molde quadradinho, aquele molde que só você deslumbrou, você não deixa entrar. Quantas vezes você já não fez isso? Eu vejo muito isso, né, Flávio, nos relacionamentos. Por quê? Porque a pessoa sempre, né, tem um ponto da vida que a pessoa define um arquétipo,
né? Define um arquétipo para ser e um arquétipo para estar. Ou seja, eu defini um arquétipo comercial XYZ e a pessoa que eu tenho que estar tem que ser assim, tem que ser alto, tem que ser magro, tem que ser forte, tem que ser gordo, tem que ser baixo, mas que precise me amar intensamente. E aí de repente aparece ali a pessoa exatamente o contrário do que se idealizou, mas que vai amar intensamente, a pessoa não deixa entrar. Aparece outro completamente diferente, a pessoa barra. Aparece outro completamente diferente, e aí ela vem no terreiro e fala assim: olha, eu sofro de amor e tal, mas ela está fechada, a porta dela está se fechando para aquilo que ela pediu. Ou mesmo assim, muita gente fala: poxa, eu trabalho, eu quero ser muito rico, muito próspero, e eu trabalho 24 horas por dia e nunca tenho dinheiro. Mas ele não deixa entrar de outra forma, ele não deixa que a prosperidade se manifeste de outras alternativas. Ele é fechado, ele talvez tenha o medo, né, de jogar a vaca do precipício, né? Medo de ser próspero. Muitas pessoas têm isso, têm medo de ser próspero. Medo de ser próspero e não aceitam outros caminhos para seguir, né? O universo é multidimensional, o universo é multifacetado, o universo é multitudo. Então, o que determina uma pessoa ser feliz? É a capacidade dela olhar 360 graus. A felicidade dela está em algum ponto. É só ela querer olhar. É só ela querer sentir. Às vezes, nós funcionamos, nós aprendemos por exemplos, a gente aprendeu a falar por exemplo, a gente aprendeu a escrever por exemplo. Tudo é um exemplo. Só que chega num ponto que você tem autonomia para aprender o A, porque você teve um exemplo do A, primeiro sonoro, depois o A com o símbolo e o A numa frase. Mas chega uma hora que você escreve as próprias frases. Chega uma hora que você tem que tomar o comando, a rédea do sentir. E pôr aí no papel o que você está sentindo dentro de uma carta, numa palavra, num texto que você escreve. E é assim para tudo. Mas voltando um pouco na questão da física quântica, hoje em dia, Fábio, a gente trabalha com, pelo menos, pensando e agindo dessa forma, né? E hoje em dia você tem apometria quântica, umbanda quântica, reiki quântico. Fala um pouco do que é essa física quântica. Vamos explicar. É muito importante que a gente não caia nas armadilhas da terminologia. Porque uma coisa natural do ser humano é que ele tende a ir banalizando as coisas. E daqui a pouco tudo vira quântico aí, sem ter nada sem ter nenhum fundamento quântico. E é isso que eu quero dizer. Hoje em dia você vê por aí muita gente vendendo. Não, apometria quântica, reiki quântico, umbanda quântica, orixá quântico. Tá tudo quântico. Só que isso vem de uma ciência, né? Uma ciência é uma coisa talvez que a gente faça, a gente sempre fez isso, mas até que fosse exteriorizada ou divulgada comercialmente a palavra quântica, ninguém usava. Sim. Né? E hoje em dia é muito comum usar isso na espiritualidade. Ah, não, mas o Flávio aplica reiki, ele aplica reiki, mas não é o reiki quântico, né? Então, eu gostaria de começar o assunto, que é o seguinte: física quântica. Da onde que vem essa palavra e por que ela tem tanta ligação com a espiritualidade?
Por quê? Justamente porque é a ciência que explica a espiritualidade. A física quântica é a ciência que explica a espiritualidade. As ciências atuais, todas elas se separaram ou foram conscientemente separadas, né, por consciências que não merecem ser citadas aqui no nosso programa, mas intencionalmente separaram a espiritualidade da ciência justamente para atrasar o desenvolvimento da humanidade. Então a física quântica vem justamente para mostrar que no universo quântico todos nós estamos conectados e somos energia, somos consciência. Todos nós somos consciência. Basicamente, a física quântica é a ciência que explica a espiritualidade, provando que nós somos consciência, somos energia. Todos nós somos energia, todos nós somos consciência. O universo é consciente, porque só existe consciência na energia, consciência no universo, em estados diferentes de organização, de informação, mas é tudo consciência. Você vai querer me dizer que uma formiga não é consciência? Claro que ela é consciência. Uma pedra não é consciência? Claro que ela é consciência. Elas estão adquirindo informações. A informação que uma pedra adquire é diferente da informação que uma formiga adquire. Mas as duas são consciências adquirindo informação. Por quê? Porque é o único caminho que existe, a evolução. Você só evolui através da informação. Então tudo nesse universo, e aí quando eu digo tudo, eu digo exatamente tudo. Eu, você, essa mesa, essa cadeira, o Franz, tudo são consciências em busca de informação. E a física quântica, através da mecânica quântica, explica e prova isso, que tudo é consciência. Por isso que esse conceito é tão abordado dentro da espiritualidade, porque é através dessa ciência que se prova por A mais B que nós somos energia, que existem dimensões, existem muitas faixas vibracionais, que nós somos feitos de corpos sutis, que o pensamento ele causa reações. Então, por exemplo, nos planos mais sutis, você tem que estar constantemente em controle do seu pensamento, porque você manifesta instantaneamente aquilo que você pensa, e se você pensar coisas ruins, você é atraído por uma faixa vibracional condizente com aquilo que você pensou. Então, partindo disso, o que nós estamos aprendendo na terceira dimensão que nós estamos? A controlar os nossos pensamentos. A partir do momento que nós aprendermos a controlar os pensamentos, aí poderemos exercitar aquilo que nós aprendemos em outros planos, em outras realidades que comportam um mecanismo de manifestação mais instantâneo, mais rápido. Voltando aí àquele exemplo que o irmão Franz falou, uma outra parábola que conta muito bem isso é do cara que estava numa enchente em cima do telhado da casa dele, a água subindo, e ele rezando, pedindo para Jesus para salvar. Aí passou um cara com um caiaque oferecendo ajuda, e ele, não, Jesus vai me salvar. Passou um cara com um barco oferecendo ajuda, ele, não, Jesus vai me salvar. Aí passou um bombeiro oferecendo ajuda, e ele, não, Jesus vai me salvar. Acabou sendo afogado, morreu afogado, e aí nos planos superiores estava conversando com os guias, né, com os mestres dele, e falou, poxa, mas eu tinha certeza que Jesus ia me salvar. E foi respondido para ele, mas ele mandou 3 interventores para te salvar, você não quis nenhum dos 3. E aí eu pergunto, uma consciência que ainda pensa dessa forma, como é que vai viver numa realidade onde o
que se pensa é criado na hora, naquele momento. Percebem que é incompatível? Se as pessoas pudessem criar exatamente o que elas pensam, no grau de consciência que elas estão hoje, vocês acham que o mundo aí seria um lugar harmonioso, harmônico, ou seria completamente confuso? Se sem saber se vai dar certo ou não, as pessoas já fazem aí as famosas guerras de vela preta, imagina sabendo que ia dar certo a confusão que não ia ser. Por isso que a física quântica ela é importante, porque a física quântica mostra por A mais B, através de experiências, que o que você pensa você cria. E por isso que você tem que estar comprometido ininterruptamente com ter pensamentos positivos, sentimentos positivos. É por isso que muita gente não aceita a física quântica, e é por isso que muitas pessoas deturpam esse termo quântico, para afastar vocês dessa responsabilidade de pensar positivo e só criar positivo. E a física quântica, do meu ponto de vista, ela, primeiro, um linguajar bem acadêmico assim. Física é a ciência que nos permite nos localizarmos, né? Quanto matéria, qual é a nossa posição no tempo, no espaço, qual é o nosso grau de comprometimento na ação. Por exemplo, um carro em aceleração na velocidade x, y, z vai chegar em quanto tempo naquele tempo e espaço. Ponto, isso é física. A física quântica, quântica significa contar. Então eu conto, e os números que eu conto me definem em qual ponto eu estou do espaço, qual é o sentido da roda que eu estou e qual é a numeração que eu estou. Essa numeração espiritual, ela significa eu estou, por exemplo, numa faixa vibratória elevada, então eu estou numa faixa vibratória mais 7. Ah não, eu estou na faixa vibratória menos 3. Ah não, eu estou na faixa vibratória mais 2. Eu estou na faixa vibratória 0. Então você põe num plano cartesiano simples, põe o 0 num ponto neutro e põe 7 pontos para cima, 7 pontos para baixo, 7 pontos para um lado, 7 pontos para o outro, e aí você tem uma quantificação da coisa, certo? Só que, trazendo isso para um lado espiritual, nós entendemos que estamos aqui para atingir um grau de evolução. E esse grau de evolução, ele é quantificado. Não é para inferiorizar e nem superiorizar ninguém. É para que você se situe dentro de uma faixa vibratória. Então, quando você traz isso para a espiritualidade, quer dizer que você se situando, você tem, por exemplo, um objetivo e você consegue visualizar. Se você consegue visualizar e quantificar ele em tempo e espaço, você cria. Se você consegue visualizar, vamos lá no exemplo do Flávio. Você quer um emprego novo, então ele visualizou. Você precisa visualizar o quê? O que é um emprego novo para você? Isso tem uma quantificação. O emprego novo para mim estou quantificando em sentido do sentimento. No sentido sentimento. Então o emprego novo para mim é ter estabilidade. O emprego novo para mim é ter uma sala grande. O emprego novo para mim é trabalhar num prédio maior do que eu trabalho hoje. Ok, você quantificou e situou. Você quantificou e situou. Agora você vai sentir. É aonde você faz todo o trajeto de você entrando no prédio, entrando no elevador, subindo o elevador, sentindo isso, e você determina o caminho. Você faz uma ponte. Você começa a girar para que a outra ponta comece a girar, ou seja, esse emprego novo, e tenha uma ligação. E se estabeleça uma ligação. Então,
quando a gente fala de faixa vibratória dentro da Umbanda, uma faixa vibratória mais densa, uma faixa vibratória menos densa, mais sutil, uma faixa vibratória por excelência positiva, uma faixa vibratória por excelência negativa. Veja, positivo e negativo é igual propiciador. Então uma faixa vibratória positiva você está recebendo 100% do tempo. É aquele ponto onde o Flávio falou do Deus é o quê? Amor e doador. Amor e doador. Então, se você está numa faixa positiva, você flutuou e você está recebendo o quê? Amor e doação. Amor e doação. Esse é o positivo. Faixa vibratória negativa. Você está se limpando. Você está doando. Você está tirando. Você está tirando. Então, você está denso, você ainda não tem o copo vazio para que entrem coisas de amor e de doação. Você tem o copo cheio de outras coisas e você precisa tirar. Você precisa fazer a catarse. Então, física quântica e espiritualidade tem tudo a ver? Tem. Porque tudo na espiritualidade a gente fala no sentido de faixa vibratória, de evolução, de degrau, de superação. E isso tem uma referência para cada um. Tem um número para cada um. Não exatamente um número, mas um sentido para cada um. Se eu perguntar para você agora, olha, o que é evolução para você? Você pode falar, olha, evolução para mim é comprar um carro novo. Para o outro, o que é evolução para você? Para mim é ter um trabalho espiritual maior. Você entende? Então, cada um tem a sua referência quântica. Porém, quando eu visualizo, eu sinto e eu vivencio, eu irradio. Se eu irradio, eu crio. Se eu crio, eu atinjo. Não é isso, Flávio? Com certeza. E a partir do momento que você atingiu aquilo, automaticamente, inconscientemente, você busca subir mais um degrau. Porque a evolução é constante. E a consciência quer sempre expandir. Então, meus queridos irmãos, nós temos aí o nosso Facebook, Instituto Social e Cultural Plenitude. Eu vou estar ao longo da semana, eu vou postar na nossa página o desenho, a representação da pirâmide de Maslow, para que você possa se posicionar nela. E aí eu digo que todos vocês, todos os queridos irmãos, vão achar algum lugar na pirâmide onde se posicionar. Não existe, se você está encarnado, tem algum lugar ali na pirâmide que você está. E aí, através disso, vai ser muito bom para vocês refletirem aquilo que vocês já criaram, os degraus que vocês subiram e aquilo que vocês precisam ainda evoluir, os degraus futuros para vocês galgarem. E acredito que esse gráfico vai ser muito, muito interessante, muito pertinente e vai ajudá-los a evoluir. Gostaria de fazer aí uma reflexão antes de terminarmos o programa, que muito se falou de espiritualidade e muito se falou de ciência. Eu particularmente acredito muito que o nosso universo, na sua infinita imensidão, comporta outras formas de vida que também vibram no padrão material, porém são centelhas divinas, filhas de Deus Pai e Mãe, que estão numa caminhada evolutiva, num trajeto evolutivo diferente que o nosso, mas que são irmãos encarnados apenas numa oitava vibracional superior à nossa. E eu tenho certeza que para eles não existe mais essa separação. A palavra espiritualidade e a palavra ciência, elas reverberam do mesmo jeito. Então vamos esperar que um dia a humanidade faça essa união, ou melhor, redescubra que é uma coisa só e percebam que tudo que é ciência,
tudo que é ciência que não entre em sincronicidade com a religião, com a espiritualidade, desculpa, não com a religião, com a espiritualidade, é mentira. E tudo da espiritualidade que não entra em ressonância com a ciência verdadeira é mentira. As duas coisas são uma coisa só, e o que não está de acordo com a outra foi criado tanto no campo religioso quanto no campo científico para atrapalhar a evolução e o processo de expansão consciencial de cada um de nós. E falando de expansão consciencial e falando de evolução, tivemos um curso aí do Reiki no sábado. Sim, curso maravilhoso, realmente um ponto de mudança aí na vida de todos os participantes, com certeza. E vamos ter o Chama Violeta. Esse final de semana agora vamos ter o curso da Chama Violeta. Pré-requisito para fazer esse curso tem que ser reikiano. Por que tem que ser reikiano? Porque nós vamos ter a parte teórica e é um processo, depois da teoria é feito um processo iniciático que o canal do Reiki necessita estar aberto na pessoa para que essa iniciação seja feita. Então, pré-requisito ser reikiano. Na parte teórica nós vamos entender a ciência por trás da chama violeta, o que ela é, como ela atua, que diferença ela faz no nosso físico, no mental, no emocional, no espiritual, nas situações, nos locais. Por que essa energia de transmutação e de requalificação é tão importante nesse momento de transição planetária? Por que só agora os planos superiores nos informaram e nos ensinaram a usar isso? Por que antigamente esse conhecimento não foi passado? Por que só agora isso está vindo à tona? Então tudo isso nós vamos estudar no sábado, vamos estudar um pouco da história e das encarnações da consciência que hoje é o administrador da chama violeta, o nosso querido mestre Saint Germain, e vamos fazer aí o processo iniciático, sintonizando vocês a essa frequência, a essa energia que é manifestada através do arquétipo ígneo do fogo. Tá lembrando que a chama violeta é uma frequência, uma vibração que se manifesta através do arquétipo ígneo do fogo. Tá? Podem ficar tranquilos que ninguém vai sair daqui pegando fogo violeta, ninguém vai tocar fogo violeta na casa. Vocês vão aprender a perceber, se sintonizar e canalizar essa energia. Tá? Ele é um curso que o tempo de duração dele é bem reduzido comparado com as iniciações em Reiki. Então, em uma tarde muito agradável, nós vamos aí ser iniciados, vamos trocar ideias, vamos estudar, vamos aprender como incorporar essa frequência no nosso dia a dia, nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, sempre visando expansão de consciência, evolução e, claro, nesse caminho, se a gente puder, devemos até fazer a caridade, né? Por que não? Então, aguardo vocês aí, entrem no nosso Facebook, Instituto Social e Cultural Plenitude, mande e-mails, entre em contato, faça o seu cadastro, deixe o seu e-mail para a gente poder te mandar a mala direta do Instituto, o nosso calendário de giras, de atendimentos, tem muita coisa bacana aí que nós estamos promovendo a fim de gerar um desenvolvimento pessoal e fazendo vocês pessoas cada vez mais plenas para que a gente possa juntos co-criar um planeta pleno, uma sociedade plena e termos todos empregos plenos, relacionamentos plenos, sermos a expressão viva da plenitude de Deus, Pai e Mãe. Meus queridos irmãos, eu, Flávio Salazar, vou ficando por aqui, passo a palavra ao irmão Franz. Muito obrigado a você pelo seu tempo, muito obrigado por ouvirem aí as nossas palavras. Espero que vocês tenham gostado. Desculpa se ofendemos alguém, e se você quiser entrar em contato conosco por qualquer motivo, sugestões, opiniões,
quer compartilhar, concordou com o que falamos, quer compartilhar, não concordou com o que falamos, quer compartilhar. Claro, toda crítica é bem-vinda de forma educada e consciente. Então, estamos aí abertos a saber quem é você, o que você acha do nosso programa. Então, gente, se pronunciem, vai ser muito bom ver a nossa família crescer sempre de uma forma plena. Então, axé para quem é de axé, saravá para quem é de saravá, namastê geral, beijo no coração de todos, até. Até o próximo programa, galera, foi muito bom estar aí com vocês e não percam os nossos cursos, a nossa agenda, entre aí na nossa página no Face para que a gente possa se comunicar com vocês. Axé. Você ouviu pela Rádio Toques de Aruanda, programa Umbanda, Consciência e Juventude, com o sacerdote umbandista Franz Meyer. Oferecimento Instituto Cultural e Social Plenitude. Estamos localizados na Rua Doutor Sérgio Meira, 41, Barra Funda, São Paulo. Maiores informações no e-mail umbandaconsciente@gmail.com.